Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje, nessa terça-feira, 1º de junho, começo com um novo Desenho de Notícias aqui, o comentário diário que eu, Fausto Oliveira, trago na Revolução Industrial Brasileira sobre os temas econômicos do Brasil. Antes de começar o tema de hoje, eu queria falar a respeito da reunião do webinar que nós vamos fazer no Clube da Revolução Industrial Brasileira nessa semana. Vai ser amanhã, dia 2 de junho, nessa quarta, às 21 horas, exclusivo para membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Simplesmente uma oportunidade sensacional, imperdível, de falar com o Júlio Leão, que foi exonerado da CEITEC. Quem acompanha a Revolução Industrial Brasileira sabe que eu tenho feito uma militância a favor da manutenção da CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a nossa empresa pública de microchips, que o governo federal quer extinguir, já começou a liquidar a CEITEC, simplesmente acabar com ela, e que já vem acontecendo demissões em massa, né? Já está judicializado, etc. Mas acontece que está acontecendo uma violência institucional muito grande contra a CEITEC. E o Júlio Leão foi o primeiro, até por ter sido o que mais se expôs na luta pela manutenção da CEITEC, foi o primeiro funcionário de alto gabarito, qualificadíssimo, a ser exonerado injustamente da companhia. Ele concordou em conversar com os membros do Clube da RIB nessa quarta-feira e por isso eu convido você a desde já aderir ao Clube da RIB para participar desse webinar, desse seminário onde você vai poder interagir diretamente com o Júlio Leão e também de outros, com grandes nomes que eu já trouxe e vou continuar trazendo. A exemplo do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que eu já trouxe para os membros do Clube da RIB poderem debater. Então fica aí o recado, o Clube da RIB você consegue acessar pela descrição desse vídeo, no link do Apoia-se, e aí você fazendo parte, você já pode amanhã, às 21 horas, participar com o Júlio Leão, um debate exclusivo sobre a CEITEC. Muito bem, vamos ao tema do vídeo de hoje. O PIB brasileiro, talvez para surpresa de alguns e não de outros, subiu no primeiro trimestre, 1,2%. Aí você vai me questionar, pô, mas Fausto, você falou tantas vezes que o PIB não ia subir, que isso e aquilo, e que estava ruim a economia e tudo mais. Bom, eu tenho como manter os meus argumentos de que a economia não vai nada bem, apesar do crescimento trimestral. E aí quero explorar aqui, com toda a honestidade do mundo, os dados. Eu realmente cheguei a dizer que o PIB do primeiro trimestre viria decepcionante, talvez até queda, ou próximo de zero. Veio 1,2%, o que é significativo, porém, abrindo os números, como eu tenho eles aqui já na reportagem bastante completa do jornal Valor, você começa a perceber a que este crescimento está respondendo. Abrindo os números, a gente percebe que a realidade da economia é uma realidade dual. São duas economias brasileiras nesse momento. E isso explica por que pode haver crescimento e, ao mesmo tempo, a manutenção e também crescimento da taxa de desemprego. Então, veja, a economia brasileira, como um todo, cresceu 1,2% no primeiro trimestre, em resposta a vários fatores que eu vou comentar aqui. Já a primeira de partida, quero comentar o seguinte, que o primeiro trimestre de 2020 tinha sido de menos 2,2%, tá? Considerando aí que já não tinha pandemia no primeiro trimestre, né? O impacto da pandemia foi sentido no segundo trimestre, né? Que foi uma queda brabíssima de 9,2% no trimestre segundo de 2020. Aí veio o auxílio emergencial, veio keynesianismo puro, né? E destilado do governo federal, subiu-se para 7,8% no terceiro trimestre, quase recuperando os 9,2% e depois se veio a recuperar os 9,2% perdidos no quarto trimestre, com 3,2% sobre os 7,8%. E agora, no primeiro trimestre de 2021, mantém-se o crescimento, embora desacelerado, de 1,2% no agregado geral, né? No agregado geral. Só que é o seguinte, pessoal, hoje o nosso PIB setorial, né, ele revela um pouco do porquê que isso está acontecendo. No mundo, existe uma alta, um rally, como se chama, né, uma alta um pouco acelerada de preços de commodities. Todo mundo sabe que o Brasil se especializou em commodities. Então, o Brasil tomou essa chacoalhada, no caso agora positiva, de preço alto de commodities, soja, minério de ferro, o próprio aço, que é uma commodity metálica, tudo isso subiu muito de preço. E, curiosamente, as subidas de preços de commodities, que em geral derrubam o dólar no Brasil, não derrubaram o dólar. Ou seja, os ganhos desses setores primários foram excepcionalmente bons. Excepcionalmente bons. E aí você encontra um PIB da agricultura, da agropecuária brasileira subindo 5,2% no primeiro trimestre de 2021. Tá?
Na indústria, nós ainda não temos os dados abertos da indústria para saber, houve um crescimento de 3% no primeiro trimestre. Só que essa indústria aí engloba, por exemplo, a extrativa, que é a mineração, tá? E embora tenha um efeito de lucratividade adicional do setor industrial em função da alta do dólar, não é verdade? Mesmo assim, o crescimento foi bem mais modesto do que os 5,2% da agropecuária. E por outro lado, o setor de serviços, que é onde emprega 70% da mão de obra, 70% do PIB, registrou queda de 0,8% no primeiro trimestre de 2021, que é a manutenção do estado de queda, porque é uma queda que desde o primeiro trimestre de 2020 vem caindo e caindo e caindo. Daí você encontra a razão de por que o desemprego está aumentando. A maior parte da mão de obra brasileira é de baixa qualificação, baixa produtividade e empurrada para os serviços formais ou informais nas cidades, que é onde vive a maioria da população. Então, neste cenário de serviços, você tem uma queda no primeiro trimestre de 20 de 0,7, depois de menos 10,2, depois de menos 4,8, depois de menos 2,2. E agora, com a recuperação da parte comoditizada da economia, com números bons na agropecuária, você ainda assim tem uma queda no serviço de 0,8%. Isso explica a alta do desemprego persistente. Isso explica a sensação de mal-estar na sociedade, apesar de que uma parte da sociedade consegue aferir ganhos econômicos excepcionais em função da comoditização da economia e dos ciclos, dos preços, né? Oscilantes, sempre oscilantes das commodities no mundo, o que leva, neste momento, os setores primários a ganharem um pouco mais. Então, no agregado, quando você pega 1,2 do primeiro trimestre, isso não conta a história toda. Né? Perceberam, então, por que é que ambos os argumentos podem conviver? Na verdade, nós estamos naquela situação de vai ter gente olhando a metade cheia do copo e gente olhando a metade vazia do copo. Eu acho justo que se olhe a metade cheia do copo, claro. Eu só não acho correto que olhar a metade cheia do copo seja vendido como uma vantagem para todos, porque no fim das contas é uma vantagem para muito poucos. A festa que acontece com o crescimento aqui agora, ela se restringe ao agronegócio, às finanças que são sócias do agronegócio, que pegam todo aquele capital acumulado e aplicam, né, nos derivativos financeiros, etc., e ao setor minerador e de commodities metálicas. É muito pouca gente, é muito pouco emprego. Daí, por isso, você tem a chamada Jobless Recovery, né, que é a recuperação sem geração de empregos. Não é exatamente o que o Brasil precisa nesse momento, né? E isso diz muito também sobre, né, mas aí eu vou deixar para comentar mais adiante, porque tem um outro tema, sobre a nossa estrutura produtiva, né, pessoal? Agora, antes de entrar na estrutura produtiva em si, quero terminar na parte estatística aqui com o seguinte. Nós temos aqui uma tabela que é a taxa anual em porcentagem do PIB nos acumulados de trimestres, tá? Então você pega um trimestre, acumula o número. Aí você tem quatro trimestres acumulados terminados em março de 2021, ou seja, 12 meses terminados em março de 2021, comparado a 12 meses terminados em fevereiro de 2021, depois 12 meses terminados em janeiro de 2021. Esse é um número muito interessante porque ele indica tendência. E esse número mostra a seguinte realidade. Os 4 trimestres acumulados terminados em março de 2021 mostram uma queda de 3,8% do PIB brasileiro em comparação aos 4 trimestres terminados aos 4 trimestres imediatamente anteriores, perdão. Então não são os 4 trimestres terminados no mês anterior, aos 4 trimestres anteriores, tá? Então você tem o primeiro TRI de 2021 acumulando com os 4 trimestres anteriores em comparação aos 4 trimestres anteriores acumulados entre si, tá? Então vamos lá, você tinha 3,8% de queda do PIB nos 4 trimestres acumulados junto com o primeiro TRI de 2021 e nos 4 trimestres de 2020, naturalmente, que é o ano de 2020, deu a queda de 4,1%. Ou seja, ainda tem um terreno muito grande para recuperar, né?
E eu não sei até que ponto, e aí vou entrar no argumento da estrutura produtiva, que eu acho que é o centro do problema sempre, não sei até que ponto com uma economia que oscila com preço de commodities, né, e concentra renda, porque, né, não gera emprego. Você vê aqui, você olha o número do consumo das famílias, decepcionou, caiu 0,1%. Né? A demanda do governo recuou 0,8%. Né? Então eu não sei até que ponto, sem espalhar isso pela economia, esse crescimento se sustenta. E por que não espalha? Bom, não espalha pelo seguinte, pessoal. Nossa estrutura produtiva, né, ela é concentradora de riqueza. Né? São poucos setores econômicos concentrando muito dinamismo, muita capacidade de gerar riqueza, com poucos níveis de encadeamento e, portanto, incapazes de fazer a distribuição dessa riqueza através de cadeias produtivas mais longas, mais complexas. O fosso social que se abre quando uma economia não complexa cresce é pior do que você ter uma economia complexa crescendo menos. O bom, naturalmente, é ter uma economia complexa, diversificada, crescendo muito. Aí você tá na boa, né? Aí você vai gerar muito emprego, aí você vai conseguir, de fato, criar boas condições para a sociedade. Mas quando você tem uma economia não complexa em crescimento, gera-se esse efeito que nós estamos vendo. Para a maioria da sociedade, esse crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre, por mais que ele vire um crescimento anual que até que recupere os 4,1% perdidos no ano passado, ele não é suficiente para retornar ao nível de bem-estar de outras épocas. Então, o nosso crescimento, se ele for fundado, como ele é atualmente, na simples e pura exportação de commodities, nós continuaremos condenando uma parte da sociedade a viver fora desse ciclo, né, de bem-estar, fora desse ciclo de geração de riqueza. Ou seja, aumenta-se a desigualdade social enquanto cresce a economia, que é uma coisa perfeitamente possível de acontecer, já aconteceu muitas outras vezes na história do Brasil e que é algo que tem que ser evitado. Para se evitar isso, só existe um jeito, consertando a matriz produtiva brasileira de modo que ela se torne mais democrática, se você quiser. Né? Mais ampla, mais aberta, mais diversificada, com mais setores pujantes, com mais tecnologia em mais setores, para que ela possa, através de encadeamento, gerar mais e mais e mais oportunidade e não menos oportunidade, que é o que apareceu no PIB do primeiro trimestre. Então, vai ter gente celebrando o PIB do primeiro trimestre, o crescimento de 1,2%, claro, certamente a mídia vai celebrar bastante, vai dizer que o Brasil está em recuperação, mas cabe aqui a nós fazer esse contraponto para colocar para você o porquê é que esse crescimento esconde, né, um aprofundamento das nossas desigualdades, dos nossos problemas estruturais. E aí resta saber, você prefere um conjuntural que tem crescimento numérico ou prefere um estrutural transformado que esse sim gera bem-estar e riqueza democratizada? Questão de escolha, questão de projeto. Obrigado, pessoal. Desenvolve Notícias fica por aqui. Um abraço.